O governo dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas, em até 72 horas. De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Estado americano, a medida visa proteger a propriedade intelectual do país e as informações privadas da população. Em resposta, o governo chinês afirmou que iria retaliar a decisão e a classificou como provocação política. Deixa eu conversar já de cara com a Ana Paula Henkel, ela que está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo. Ana, o que está por trás dessa decisão aí do governo Trump? Imagino que esse tenha sido o grande assunto do dia por aí, né, Ana? Foi, Vitor, foi o grande assunto do dia e vou começar abrindo com um dos pais fundadores, John Adams, que sendo advogado ali dos britânicos, né, no massacre de Boston em 1770, um pouco antes da Revolução Americana, ele nas alegações finais falou que fatos e verdades são coisas teimosas, que não adianta o ditame de nossas paixões, que eles são insistentes. E eu estou abrindo desse jeito, Vitor, porque desde a eleição do Donald Trump, ele vem alertando o país sobre a ameaça da China, principalmente em cima da propriedade intelectual aqui nos Estados Unidos, um mercado, né, um país, uma nação muito livre, muito empreendedora, principalmente em relação à propriedade intelectual. O acordo comercial com a China não deu seguimento da maneira rápida como o Trump queria, exatamente porque ele focou muito na proteção da propriedade intelectual aqui nos Estados Unidos. E só para vocês terem uma ideia, exatamente 2 dias, uma pesquisadora chinesa foi presa em Stanford, aqui na universidade no norte da Califórnia. Ela que parece ter laços com o Partido Comunista Chinês, ela foi presa exatamente por ter mentido para as autoridades federais para conseguir o visto, né, de pesquisadora, entrar na universidade ali de Stanford e estava praticamente espionando. Hoje, algumas declarações importantes nós tivemos aqui do senador Mark Rubio, né, que foi candidato a presidente em 2016. Ele disse que esse consulado estava sendo usado como um grande centro de espionagem, mas uma das declarações mais importantes e que surtiu muito efeito, muito barulho aqui, foi do Daniel Hoffman, que é um ex-chefe de operações da CIA, que ele disse que o presidente chinês deliberadamente transformou o que antes era um relacionamento econômico simbiótico, né, entre os Estados Unidos e a China, numa competição de poder mais palpável, mas que o problema é que a China está militarizando o mar da China meridional ali, roubando nossa propriedade intelectual, bem como segredos militares e comerciais, além de enviar os seus estudantes, empresários e oficiais de inteligência para inundar o país com operações de espionagem visando nossas instituições acadêmicas, setor privado e oficiais de segurança nacional. E aí não pode ser coincidência, né, Vitor, que há 2 dias essa pesquisadora, né, suposta pesquisadora chinesa com laços com o Partido Comunista Chinês, tenha sido presa pelas autoridades federais aqui no norte da Califórnia. Ô Fiuza, quero ouvi-lo também sobre esse episódio de hoje. Depois dessa aula aí da Ana, fica mais fácil, né? Facilitei para você, né, Fiuza? Fala aí. Pouco acrescentar, só para dizer que a China é suspeita, né? A China não pode mais não ser considerada suspeita, né? Ou ser considerada um ator, um player, como se diz na comunidade internacional, insuspeito, né? Por quê? Porque é um regime fechado. Então, sendo um regime fechado, ele não é sujeito às aferições que todos os outros são, pelo menos os democráticos, né? Só que, Vitor, o veneno aí é que o mundo resolveu tratar a China, por conta do seu poderio econômico, como um player democrático, não sendo. Então, assim, o que vem de lá a gente não sabe, né? O último presente foi o coronavírus, né? Que saiu de lá depois de ser escondido por um regime ditatorial. Numa democracia seria mais difícil, porque eles foram lá, perseguiram, né? Um dos denunciantes morreu, possivelmente foi morto,
né? E é esse o regime chinês. A gente torce, quer dizer, todos os avanços da China dentro do capitalismo, no sentido das inovações, né, de todo o desenvolvimento até tecnológico, isso é avanço da humanidade. E a gente, né, quer contar com isso, quer ser parceiro disso. Mas a China, o regime chinês, o Partido Comunista Chinês, é uma instituição obscura. E ele domina todas as ações nesse regime, inclusive diretrizes comerciais, né? Inclusive diretrizes de inteligência, políticas, etc. Então, a crise com o Donald Trump, que vem lá de trás, como a Ana estava explicando, né? Por exemplo, o endurecimento comercial com a China. Evidente, né? Os Estados Unidos eles não querem ser engolidos por um capitalismo desleal, né? Porque qual é a aferição dos padrões de respeito aos direitos humanos da mão de obra na China? Nenhum, porque eles não mostram. Então, a competição não é leal. E, evidentemente, que os Estados Unidos, sob o governo Trump, engrossou a voz em relação a isso. E, agora, eu acho que o mais importante de tudo, o que a gente não consegue escapar é o seguinte, a pandemia, o vírus chinês, né? Tá, veio de laboratório ou do meio natural, não sabemos, né? Vamos que tenha sido acidental. Ainda assim foi escondido e a partir do momento em que ele se disseminou, proveniente da China, veio junto com ele uma diretriz que cada vez mais está se revelando uma diretriz obscura, que é o lockdown, uma diretriz sem eficácia cientificamente comprovada na contenção do contágio. A gente tem que admitir esse negócio. Não há nenhuma comprovação da eficácia do lockdown. Então, o lockdown serve para quê? Né? Se ele não tiver servido, vamos lá, ainda estamos deixando aí o benefício da dúvida. Se ele não tiver servido para conter o contágio, como tudo indica, ele serviu para controlar as pessoas. Ele serviu para controlar as sociedades, ele serviu para acuar, para apavorar as pessoas. E essa diretriz veio da China. Essa diretriz veio da OMS, que é uma instituição hoje dominada politicamente pela China. Então, estamos ou não estamos diante de uma ameaça autoritária proveniente da China? É lógico que estamos, até prova em contrário. E essa é a guerra que certamente os Estados Unidos vai travar com a China aí nos próximos tempos. Augusto, e ontem nós mostrávamos aqui perseguição a cristãos na China, hoje roubo de dados da vacina contra o coronavírus. Queria ouvi-lo sobre isso e se você tiver pergunta para Ana Paula, fique à vontade também, Augusto. Não, e houve até a presença de hackers, né, tentando obter informações aí sigilosas ligadas aí à produção da vacina contra a Covid. O resumo da ópera feito pela Ana Paula é perfeito, já disse tudo. Eu só queria acrescentar o seguinte: tem determinadas frases que ficam valendo como verdades absolutas e não o são. Uma delas, para consumo doméstico aqui, é aquela, né? A decisão do Supremo não se discute, decisão do Supremo se cumpre. Bobagem, era repetida pelo doutor Ulisses, um homem inteligente, Ulisses Guimarães, mas ele se enganou. Talvez tenha valido essa frase para outras épocas. Hoje, sobretudo, decisão do Supremo se cumpre, mas se discute, se contesta, tá? E se anula, quando for o caso, porque são apenas 11 homens julgando. Uma outra frase, essa no plano internacional, que sempre me incomodou, essa assim: nações não têm amigos, têm interesses. Calma. Há limite para tudo. E há limite para o cinismo chinês. É evidente que essa história de eles se incomodarem com o fato de ser batizado como vírus chinês, um vírus chinês, e os países
acharem que eles estão defendendo a honra nacional. Isso é de um cinismo atroz. O vírus nasceu na China, cresceu na China, foi protegido pelo governo chinês e foi exportado pela China para o resto do planeta. Portanto, ele é chinês. Ponto. Essa pandemia é made in China. Foi feita lá, porque eles poderiam ter fechado fronteiras e avisado todo mundo. Pois bem, neste momento, você tem o berço do vírus chinês exportando material para combater a pandemia que veio daquele país. Já é esquisito. E você tem os países amedrontados porque a China é uma grande importadora de produtos de países do mundo inteiro, exporta produtos primários e lucra com a venda de manufaturados. E todo mundo diz, não, precisa manter o mercado. Claro, é bom ter esse mercado, mas o preço a pagar também tem limite. Alguém precisava botar o pé na porta. E só poderia ser o governo Trump, americano. Eu gostei de ver refeita a parceria histórica entre britânicos e americanos. São sempre eles, ao longo do século passado, sempre eles é que resistiram aos abusos praticados por nações governadas por regimes totalitários. Qual é a diferença entre a União Soviética, stalinista, e o regime chinês? A diferença é que o regime chinês, menos imbecil que o soviético, adotou práticas capitalistas que favorecem o desenvolvimento. Mas é um regime sórdido, que não admite a existência da oposição, não admite a democracia e que, se pudesse, exportaria esse tipo de regime para o mundo inteiro. Então agora é o seguinte, já foi delineada, já foi demarcada a fronteira. Isso não. Eles querem lucrar vendendo produtos que combatem a pandemia, estão lucrando horrores. Vai ser o único país do mundo que vai sair no lucro com essa pandemia, que produziu. E agora eles estão fazendo o diabo para vencer essa corrida pela produção da primeira vacina e ninguém reage. Isso aí, o mundo tem de perceber que não dá. Não dá para você, em nome de relações comerciais aparentemente vantajosas, agir como crápula ou como covarde. Então essa reação americana, que era inevitável, vem em boa hora. O resto, a Ana já explicou, eu endosso tudo.